Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Miserior superturba, compadeço-me da multidão, falava uma vez o Nosso Senhor. Faz algum tempo assisti um vídeo, acho que quando eu morava na Espanha, feito lá por uns espanhóis, meio vídeo desses caseiros, que achei interessante. Era basicamente dois componentes no vídeo, uma pomba e uma van. O que tem a ver, né? Era uma pomba que estava amarrada por uma cordinha ali na pata dela, e a van, o carro, uma Kombi, algo assim, que se aproximava, e aí você via a Kombi chegando, a pomba ali, e aí parava a imagem, aparecia uma manchete, típica, uma manchete de alguma coisa que tinha uma catástrofe, um terremoto na China, mata 350 pessoas, aí voltava para a van e a pomba, e aí outra manchete, incêndio no norte da Europa, destrói não sei quantas casas, aí a pomba, e assim ia, né, revezando, até que chegava uma hora que a van atropelava a pomba, pum, matava a pomba, né? Aí você viu o vídeo, eu fiquei chocado, né? Como assim? Coitada da pombinha, né? Aí acabava o vídeo. Que coisa maluca, né? Aí depois você pensa, né, no fundo, qual que é a mensagem? Dizendo, olha, eu te dei uma série de notícias super duras de seres humanos que morreram, e aquilo não te mexeu nada contigo, né? Agora, porque você viu uma pombinha, sei lá, como tem tantas aí, né? Aquilo sim te tocou, aquilo sim. Enfim, não sei se isso justifica agora, né? Em nome da arte, sei lá, sair matando os animais por aí. Parece um pouco drástico, né? Mas eu achei interessante, né? Mostrar um pouco essa nossa insensibilidade, né? No fundo, essa é a mensagem, né? Diante do sofrimento, diante de tantas pessoas que sofrem. O Papa, há 7 anos, propôs para a Igreja o Ano da Misericórdia. E ele falava disso. Ele dizia, pedia, abramos os nossos olhos para ver as misérias do mundo, as feridas de tantos irmãos e irmãs, privados da própria dignidade, e sintamos-nos desafiados a escutar o seu grito de ajuda. Uma expressão interessante, né? Um grito de ajuda, aquelas pessoas em situações tão difíceis, que esse grito te desafie de alguma maneira, mexa contigo. Não seja só, né, um ambiente ali, um som, um ambiente que está ali no fundo, que eu nem percebo muito bem aquilo, já não se nota. É algo que é bom, sabe, se é capaz, ainda é capaz de mexer um pouco comigo. São José Maria escreve em A Cristo que Passa, compreende-se muito bem a impaciência e a angústia e os anseios inquietos daqueles que, com alma naturalmente cristã, um espírito cristão, não se resignam perante as situações de injustiça pessoal e social que o coração humano é capaz de criar. E aí ele descreve os bens da terra repartidos entre poucos, os bens da cultura encerrados em cenáculos, e lá fora, fome de pão e de sabedoria. Vidas humanas que são santas porque vêm de Deus, tratadas como simples coisas, como números de uma estatística. Compreendo e partilho dessa impaciência, levantando os olhos a Cristo, que continua a convidar-nos a pôr em prática o mandamento novo do amor. Um pouco, talvez, faça ressoar nos nossos ouvidos ou na nossa imaginação a história, a parábola do bom samaritano, quando pergunta, olha, o que é amar? Quem que é o meu próximo que eu tenho que amar? Olha, vê aquela pessoa que estava lá e o samaritano olhou. Isso, né? Faz você assim, próximo das pessoas. Não fique distante. E é todo um desafio para a nossa vida, e não sei, né, para as circunstâncias sociais que a gente vive, em que tantas vezes tocamos tão proximamente tanta miséria, tanta dificuldade, e às vezes a gente pode encarar isso como um certo mecanismo de defesa e acho que até de sobrevivência, né? Você gerar um certo calo, digamos assim, né?
uma certa indiferença, porque, bem, se eu for agora, né, qualquer notícia do jornal de que alguém morreu, se eu for começar a chorar, bem, vai passar nenhum dia que eu não vou estar de luto, né, porque o mundo é muito grande, digamos assim, né, e há tantos problemas no Brasil, como um país como o nosso. Mas, ao mesmo tempo, o Papa diz, olha, mas tem algo que não é bom, tem algo que a gente deveria nos deixar inquietos, esse acostumar-se demais com isso. E, para tal, nos propôs, há 7 anos atrás, por ocasião desse ano da misericórdia, justamente meditar nas obras de misericórdia, que é um tema assim muito tradicional na igreja, essas práticas concretas, essa enumeração concreta de coisas que a gente está chamado a fazer pelo outro. E é o que eu queria propor para a nossa meditação. Que são as obras de misericórdia, diz o Catecismo, são ações caritativas, ou seja, é a caridade que se faz ação, o sentimento, a virtude do amor, ações caritativas, mediante as quais ajudamos o nosso próximo nas suas necessidades corporais e espirituais. Tem tanto as obras de misericórdia corporais como as espirituais. E são uma pauta muito concreta, assim, muito boa. Hoje terminei um livro do Robert Barron, um bispo americano que eu acho legal. Ele citava lá uma ativista americana, está com processo de beatificação, serva de Deus, e ela estava envolvida nessas questões sociais, e ela dizia, tudo que um batizado faz deveria estar direta ou indiretamente relacionado às obras de misericórdia. Interessante, né? Tudo que eu faço, de alguma maneira, tinha que ter a ver com isso, né? Com as obras de misericórdia. Até o evangelho de hoje, né? E de aprender o que quer dizer, eu quero a misericórdia e não sacrifício, né? Deus quer a misericórdia, e a misericórdia é que se faz obra, que se faz ação, né? E comenta o Robert Barron, para essa serva de Deus, seguir Jesus não é uma questão de estados interiores, de aperfeiçoamento pessoal, de convicções privadas, e menos ainda de um abraçar abstrações vagas, como a paz, a justiça, ser cristão é isso, né? Eu acredito na paz. Não, pelo contrário, é uma série de práticas definidas e concretas, coisas que se fazem em favor de outra pessoa. Interessante, né? Coisas práticas e concretas. Enfim, eu estou longe de ser alguém que defende um cristianismo meramente, digamos, ação, e muito menos meramente ação social ou política, né? Como é, por exemplo, a teologia da libertação acaba indo por aí, né? Claro, é importante sim a doutrina, que ficou relegada durante muito tempo, é importante sim a vida moral pessoal, mas também seria um reducionismo deixar de lado a ação, entender a coisa só como, não sei, né? Uma coisa pessoal, de uma relação íntima com Deus. Não é à toa, a gente fala, né, religião, porque nos liga o homem com Deus, religare. Mas no começo, os cristãos não usavam esse termo para se referir a cristianismo. Um termo mais comum que eles usavam era o caminho. A gente encontra nos Atos dos Apóstolos, dizendo lá que Saulo tinha ido prender cartas lá para prender os cristãos, para prender aqueles que estavam no caminho, que participavam, que eram do caminho, diz assim, né? Do qual caminho? Isso, que eram cristãos, no fundo, isso. Ainda não, nem esse termo existia ainda, né, cristãos. Mas que estavam naquele caminho, ou seja, algo que estavam percorrendo aquela estrada, seguindo por ali, imitando Jesus, sendo discípulos de Cristo, caminhando com Ele. Isso é o cristianismo. Tem uma dimensão prática. Claro, também tem uma dimensão teórica, também tem uma doutrina, também tem uma moral, também tem uma piedade, uma dogmática, não há dúvida, né? Mas depois tem um fazer-se na prática da caridade, que quer ajudar o próximo, né? Também há alguns anos assisti um filme bonitinho, assim, edificante, chamado Little Boy. O protagonista, como vocês podem imaginar, era um gurizinho, um menininho, né? Um little boy. E aí ele, não sei, passa durante a Segunda Guerra ou a Primeira Guerra, o pai dele vai para a guerra. E ele é muito ligado, ele era baixinho, sofria bullying, e ele sente muita falta do pai. E aí ele vai lá na igreja, o padre cita ali o evangelho, que aqui se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para essa montanha, tira-te daqui, lança-te ao lar, e ela te obedeceria. E ele gosta daquilo. Ah, legal isso aqui, né? Então, eu vou trazer meu pai de volta, porque eu vou ter fé, né? Mas primeiro eu vou treinar com aquela montanha ali, né? Ele começa a olhar assim, franzindo as sobrancelhas. Mas enfim, a montanha não se mexe, não funciona, né? Então ele vai lá reclamar com o padre. O padre, não funcionou, eu tentei, né? Não deu certo esse negócio aí que você falou, né? E aí o padre fala, não, mas olha, não é bem assim, é um caminho que você tem que percorrer.
Tá, mas então o que eu tenho que fazer? Olha, então vou pegar um papel, vou te escrever aqui, né? Você tem que fazer a antiga lista. Você tem que cumprir a antiga lista. Então ele pega e escreve: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar, faz as obras de misericórdia corporais, né? Escreve ali para ele, né? E aí, de fato, o rapaz começa a fazer e tem mil dificuldades, né? Enfim, essas coisas não são simples assim. Vestir os nus, a solução é engraçada, porque como é que o filme vai resolver esse negócio, né? Mas ele vai lá umas senhoras que fazem costura para roupinha de bebê, né? Então os nus são os bebezinhos, né? Menos mal, né? Então ele ajuda lá as senhorinhas ali para costurar e tal. Enfim, tem todo o drama dele, vai crescendo com aquilo. Visitar uma pessoa que está presa, não sei, né? Então ele vai fazendo essas coisas aí e até essa serva de Deus americana disse que quando alguém chegava para ajudar ela na ONG lá que ela tinha, né? E ela falava assim, meio duro: olha, as duas coisas que você tem que saber sobre as pessoas que a gente vai ajudar é que, primeiro, elas são ingratas, segundo, elas cheiram mal. Quebrava a poesia da coisa, né? Eu vou chegar lá e vai ser demais. Olha, tenha presente isso, né? Não vai ser assim, né? É um pouco duro isso daqui, entendeu? Você tem que ser forte. E é verdade, né? Mas é aí que está a santidade, é aí que está o nosso caminho, é aí que está o caminho de Cristo. A fé sem obras é uma fé morta, diz São Tiago. Eu acredito muito, tá, mas cadê as tuas obras, né? Então, essa fé não existe. Uma fé sem obras é uma fé morta. Ainda que eu tivesse uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver caridade, eu nada seria. Não serviria para nada, né? Soubesse a língua dos homens e dos anjos, fizesse mil coisas, mas depois não tem essa caridade que é prática, que é concreta, que é paciente, que não se irrita, que serve o outro. Não serve para nada, não me aproveita para nada. As obras de misericórdia são, portanto, essas verificações, concretizações da nossa caridade, da nossa fé, tanto as obras de misericórdia corporais como as espirituais. Porque talvez alguém poderia dizer: mas, padre, importa mais a alma do que o corpo. Então o corpo não importa muito, né? O corpo, bem, se tiver que perder o corpo, a gente perde. O importante é salvar a alma. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Concordo, né? É verdade. O mais importante é a alma, não é à toa que os mártires são capazes de abraçar qualquer sofrimento físico pelo seu amor a Cristo, né? Para salvar a sua alma. E é o que acontece com eles, né? E a gente tem que estar disposto também, não há dúvida. A alma é mais importante do que o corpo. Mas, onde não houvesse uma preocupação também com o corpo, com o bem-estar concreto da pessoa, talvez seria de se começar a questionar a realidade da preocupação com a alma, do amor verdadeiro, né? Se eu só me preocupo com a alma, São José Maria falava: olha, tua mãe não ama a tua alma, ela ama você, né? Com o teu corpo e tua alma, né? Não, a tua alminha aqui não é, é inteiro, né? O meu filho é tal, é isso aqui, é demais, eu amo meu filho. E me preocupo sim. Às vezes as mães talvez se preocupem demais com o corpo e de menos com a alma, talvez hoje em dia, né? Sei lá, pela falta de visão sobrenatural. Mas, assim, uma boa mãe vai se preocupar também, né? Também com o corpo, além da alma. Assim como os santos, não é verdade? Os santos, eles se ocupavam sim do bem também físico, material das pessoas à sua volta. Bonito, né? São Francisco, que enfim, São Francisco de Assis, que tinha muito claro que o que importa é a alma, abriu mão de todo o resto, né? Abraçou uma pobreza maravilhosa, mas ao mesmo tempo vivia uma caridade muito concreta, de serviço às pessoas à sua volta, né? Tem uma cena famosa da sua vida em que ele tinha uma dificuldade com os leprosos. A sua conversão, quando ele está se convertendo, perto lá de Assis tinha um leprosário que lhe causava náuseas quando vinha o vento e o cheiro, um negócio assim, ele deixava assim tonto, né? E uma hora ele está lá no caminho, antes dele se converter e tudo, de assim, abraçar plenamente, né, a vida que Deus tinha pensado para ele, e ele vê um leproso, né? E aí na hora vem um instinto de, deixa eu fugir daqui, né? Mas ele se domina e vira e vai lá em direção e abraça o leproso, né? E ele fala: nunca me senti tão feliz na minha vida naquela hora, né? Que eu venci aquele negócio que era quase físico, né? Aquela repulsa que ele tinha. Bem, mas então ele cuida depois dos leprosos, e uma hora lá, já anos depois, ele pede para alguns franciscanos, filhos seus, cuidarem lá, ajudar num hospital. Tinha um leproso lá que era muito difícil de se cuidar, porque sempre blasfemava, xingava, reclamava. Então ele mandava passear todos os franciscanos que iam cuidar dele. E
E aí São Francisco fala, bem, deixa eu ver tentar então. Ele vai lá, né? Entra no quarto daquele leproso. Deus te dê a paz, meu irmão caríssimo. Fala assim. E que paz posso esperar de Deus? Respondeu enfurecido o leproso. Se ele me tirou a paz e tudo que eu tinha me fez podre e nojento. Maneira de cumprimentar meio dura, né? Você vê que era difícil a situação aqui, né? Tem paciência, filho. Deus dá as doenças do corpo neste mundo para a saúde da alma. São de grande mérito quando se levam com paciência. Tenta levar isso, né? Vai ser uma coisa boa para a tua alma. Mas como posso eu levar com paciência esse mal que me atormenta noite e dia sem parar? E não só a minha doença, mas ainda me fazem sofrer esses teus freis que fazem tudo errado. Reclamando lá. E aí São Francisco sai e tal, reza um pouco e volta. Filho, vou te servir eu pessoalmente, já que você não está satisfeito com os outros. Tá, mas o que você vai poder fazer que os outros não fizeram também? Olha, eu vou fazer o que você quiser. Então tá, quero que me laves todo, de cima a baixo, porque solta um tal fedor que eu mesmo não consigo me suportar. Uma missão meio dura, né? Dar um banho total no leproso lá. E beleza, São Francisco vai lá, né? E no que ele vai limpando ali, com, sei lá, o que tem uns panos, o que for, né? À medida que ele vai limpando a pele, vai saindo junto à doença. E vai ficando uma pele de bebezinho, assim, lisinha, né? Sem a doença, né? Sem a lepra. E aí as pessoas vão vendo, o leproso vai se dando conta, né? E ele termina, quando termina, ele está embasbacado, está super comovido. Ai de mim, começa a chorar. Ai de mim que não sou digno, que sou digno do inferno pelas vilanias e injúrias que fiz aos freis e por minha impaciência e blasfêmias contra Deus. E, enfim, chora e se confessa e se arrepende, né? E a história termina, tem um sabor meio medieval, assim, que não é muito o nosso gosto atual, porque diz que pouco tempo depois aquele homem pegou outra doença e morreu. Mas apareceu em visões, em sonho, para São Francisco para agradecer, porque ele tinha ido para o céu, né? Então, alguém poderia dizer, um moderno poderia dizer, que adiantou, né? Se ele morreu logo depois. Bem, adiantou que ele ganhou a vida eterna, né? Nada menos, né? E isso é o que importa, né? De que vale, né? Isso é o que vale salvar a alma. Interessante, né? A cura do corpo que lhe serviu para a cura da alma, né? Para ele voltar a acreditar em Deus e, enfim, ainda que morresse logo depois. Do material se vai mais fácil para o espiritual, do corpo para a alma. Como Jesus faz, né? Jesus, que é o rosto da misericórdia de Deus para nós, ele manifesta essa misericórdia tanto espiritualmente como fisicamente e às vezes até conecta as duas coisas. Como naquela passagem do paralítico, que é descido pelos amigos, abrem lá no teto, está tudo lotado de gente, descem o seu amigo ali com aquela maca, e Jesus, a primeira coisa que faz, tem confiança, filho, os teus pecados estão perdoados. Perdoa os pecados, né? Poderia dizer, bem, mas olha, a ideia era outra, né? A ideia era que você fizesse um milagrinho aqui, né? Porque tudo bem, perdoar os pecados, né? Mas aí o pessoal começa a blasfemar, como é que ele pode, né? Só Deus pode perdoar os pecados? E aí sim ele fala, bem, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, eu te digo, levanta-te, pega a tua cama, vai para a tua casa. E assim acontece. Então cura também a paralisia. Aquele homem então começa a ser capaz de andar, né? Jesus, ele faz isso, né? O físico acaba sendo um sinal para aquilo que importa mais. E assim na nossa vida também, sabe? Se queremos levar também a fé para as pessoas à minha volta, na minha família, por exemplo, eu tenho que talvez primeiro começar por aí, servindo as pessoas de forma concreta, em tantas práticas do dia a dia. Tenho que ser portador da misericórdia de Deus, como nos pede o Papa, né? Nos pediu o Papa. Portador da misericórdia de Deus. De onde vêm as obras de misericórdia? Mateus 25, onde Jesus conta a parábola do juízo final. Então ele fala, né, que o Filho do Homem virá na sua glória no final dos tempos, sobre as nuvens, e se esperará as ovelhas dos cabritos da direita e da esquerda, e dirá, vinde a mim, benditos do meu Pai, e afastai-vos de mim, operários da iniquidade. Por quê? Porque eu tinha fome, me deste de comer, tinha sede, me deste de beber. Então faz a lista das obras de misericórdia, né? Então, daí a gente pode tirar, bem, primeiro a importância da coisa, porque é o critério para ir para o céu, né? Jesus, ok, outras passagens ele fala outros critérios também, né? Quer ir para o céu, cumpre os mandamentos, por exemplo, né? Fala com o jovem rico, né? Aquele que ama já tem a vida eterna, aquele que come a carne e meu sangue tem a vida. Mas ali, uma vez ele fala, é isso aqui, esses são os critérios. Você dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, etc, né? Então, ganhar o céu é uma coisa séria, né?
para a gente pensar assim, bem, será que eu fiz essas coisas, né? Não sei, quando foi a última hora de misericórdia que eu fiz, eu quero ir para o céu? Então, olha, tá aqui a dica, né? Tá aqui a pauta, o gabarito, né? É isso aqui, né? É bom para a gente pensar nisso com toda a força que aquilo tem. E outra conclusão interessante que a gente pode tirar da parábola é que eu fazendo essas coisas a uma dessas pessoas, estou fazendo para o próprio Cristo, né? Na verdade, cada vez que fizeste uma discussão desses pequeninos, foi a mim que as fizeste, né? Foi a mim que você deu de comer, foi a mim que você visitou na cadeia, foi a mim que você acolheu na tua casa quando eu era peregrino. Eu, né? O céu, de alguma maneira, é Deus, é o amor a Deus, mas o amor a Deus se faz presente no amor a Cristo. E Cristo se faz presente no próximo e no próximo necessitado, mais em concreto, né? Naquela pessoa que, enfim, talvez é ingrata e cheira mal, não sei, né? Naquela pessoa que não vai me dar, talvez, nada, mas vai exigir de mim paciência, vai exigir o meu tempo, vai exigir o meu dinheiro, não sei, né? Vai exigir alguma coisa, né? Que vai me custar, talvez. Mas, sobretudo, nessa pessoa está Cristo. Escreve em Caminho, São José Maria. Criança doente. Ao escrever essas palavras, não sentis a tentação de as pôr com maiúsculas? É que para uma alma enamorada, as crianças e os doentes são Ele. Também com maiúscula o Ele, né? São Cristo. Essa pessoa, para mim, é essa pessoa que é especialmente inconveniente, que as outras não é muito fácil de conviver com ela. Santa Teresinha tinha isso, né? De uma irmã lá que aquilo custava, porque era especialmente grosseira. E ela buscava especialmente a companhia dessa irmã. Porque via, olha, aqui, sobretudo, eu estou amando Jesus, né? Servindo essa minha irmã, que talvez não caia bem para as outras pessoas e a evitem, pelo contrário, que é mais necessitada de paciência. E aqui eu estou crescendo no meu amor a Jesus. Esse é o caminho. Esses dias, anteontem, acho, ou 3 dias atrás, na minha casa se falava, estavam comentando de um projeto social que aconteceu agora, nesse mês, sempre acontece, no mês de julho, chama-se Projeto Cavalcante. E que Cavalcante é o nome da cidade, que fica no norte do Goiás, não de Goiás, mas do Goiás, que parece que é o IDH mais baixo, né, do estado, né? Então vão lá, foram alguns médicos, essas coisas assim, e construíram 2 casas, vários jovens lá, de estudantes de medicina, e de engenharia, ou de direito, que tem a menor ideia, né, como é que constrói ali o negócio, mas em geral se vai algum peão lá que sabe como é que faz a coisa, então ajuda ali, né, e organiza aquilo, e alguma coisa sai, né. E é interessante, né, sempre depois, talvez os mais beneficiados desses projetos são os próprios rapazes, né, como eles crescem diante daquilo. Porque é algo muito impactante, né, mexe com as pessoas. E é algo muito tradicional, desde os começos do Opus Dei, São José Maria, que já antes sozinho visitava lá os hospitais pobres de Madrid e atendia os doentes. Logo quando começou a crescer o seu apostolado e ter ao seu redor ali alguns jovens que o seguiam, ele levava todos esses rapazes para lhe ajudar lá, e os tuberculosos, umas coisas meio nojentas, alguns rapazes às vezes eram de famílias mais ricas, assim, aquilo lhes custava. Mas São José Maria via, olha, o bem que fazia. E ele estabeleceu aquela que se faça nos centros da obra no mundo inteiro, sempre, né? Um meio tradicional vai ser essas visitas. Chamava de visita aos pobres da Virgem, chamava assim, né? Que é isso, um asilo, um hospital. No Rio de Janeiro a gente alguma vez ia em alguma favela lá. E se cresce muito com aquilo. Me lembro quando eu comecei a frequentar o centro lá da Tijuca. Eu morava na Gávea, então era o que se poderia classificar como de um playboyzinho da Zona Sul, né? No Rio de Janeiro tem essa classificação. Então ia lá às vezes, né? Uma vez me chamaram para uma visita lá num hospital assim meio bem assim impactante lá na Tijuca. E uma cena que foi na minha imaginação, subindo lá, nem foi a visita que a gente fez mesmo, mas num quarto que dava para ver, ele tinha um senhorinho velhinho assim, bastante esquelético, quase se via só os ossos assim, meio nu numa cama, calor, uma situação, uma cena assim de miséria que me impactou muito. Que duro isso aqui, né? E aquilo mexeu comigo, com aquele playboyzinho lá da Zona Sul. Algum bem me fez, né? E tenho visto como faz bem, enfim, vocês terão também essa experiência, como acresce a nossa sensibilidade e que nos prepara para o encontro maior com Deus. De alguma maneira, rasga um pouco aquele coração que talvez esteja muito ali, sei lá, né? Fechadinho, amortecido, protegido. Isso ajuda muito, sabe? Ajuda muito. O Papa instituiu até o Dia Mundial do Pobre,
E ele falava, olha, é importante, sabe, o pobre tem algo a nos ensinar, uma sabedoria de desprendimento, ter contato com uma pessoa que passa uma situação mais difícil do que você, em geral te faz crescer. É uma coisa que o Papa propõe e que ele vive, né? A gente vê muito na prática. Como viver? Vamos então repassar para terminar a nossa meditação. Vamos repassar, né, as obras de misericórdia, repassar, para examinar um pouco, olha, minha checklist, né? O que eu fiz, o que eu não fiz. Dar de comer a quem tem fome. Essa acho que é mais fácil, né? Enfim, alguém que estava ali, olha, toma aqui, né? Toma o meu lanche. Nem no colégio a gente pode fazer isso. Conheço rapazes, algum que levava lá, pegava uma sacola de pão de forma, colocava uns presuntos ali no meio, uns sanduíches assim, distribuía, às vezes colocava no carro, outro eram umas barrinhas de cereal, porque aí não estraga, você deixa ali umas 4 no porta-luva, se alguém te pede, você já dá aquilo ali, né? Em vez de dar dinheiro, porque pode ser mais complicado, né? O que a pessoa faz com aquilo. E é interessante ver como Jesus, ele promove isso entre os apóstolos, na multiplicação dos pães. Me compadeço da multidão porque eles vão, talvez desfaleçam pelo caminho, aqui não tem o que comer, né? Então provoca nos apóstolos essa inquietação, porque talvez eles não tivessem. Olha, repara que essas pessoas não têm o que comer. Dá-lhes voz de comer, arranja alguma coisa aí. E os apóstolos falam, mas como é que eu vou arranjar? Você está pensando o quê, né? Vou fazer brotar aqui. E aí é o que Jesus faz, né? Ele multiplica ali os 5 pães e 2 peixes e alimenta aquela multidão. Em última análise, ele faz isso também na Eucaristia, né? Nossa fome, essa sede. E essa já é a segunda obra de misericórdia, dar de beber a quem tem sede, que também é isso, né? Aquele que tiver sede, venha a mim e beba. E fala com a samaritana, eu tenho uma água, essa água aí, quem beber vai voltar a ter sede, mas eu tenho uma água viva. Uma imagem de Cristo também é um símbolo da Idade Média, é o pelicano, que se acreditava que rasgava o seu peito para dar o seu sangue de beber para os filhotes. Então é uma coisa muito assim, a sede é algo muito, às vezes é mais dramático do que a fome, né? Sei lá, numa cidade seca como Brasília, especialmente, estou com sede, né? E aquilo já rapidamente te rouba as energias, assim, né? Se você está sem beber água. Então, dá de beber a quem tem sede. Dar pousada aos peregrinos. O peregrino sempre está numa situação de mais fragilidade. Essa semana eu fui visitar um padre amigo lá na pacata cidade de Rubiataba. Fui lá, um pouco longe daqui, mas volta e meia eu vou lá para estar com ele. E sempre me recebe muito bem. Então é gostoso, se sente confortável lá, um super lanche. Na cama lá tá lá a toalhinha bonitinha, tudo assim, né? Arrumadinho, né? É muito diferente, né? Você chegar num lugar que tem assim, te vira aí, né? Uma vez, um centro lá de Pamplona, quando eu estava estudando, estava em reforma, cheguei no meu quarto à noite, vamos retomar depois, e não tinha nem cama no meu quarto. Olha, não tem cama, faltou montar. Vamos lá, peraí, vamos. Aí juntou o pessoal para montar ali, tudo meio precário, assim, fica meio assim, onde é que eu venho, né, amarrar o meu burro aqui. Então, você ser recebido, né, receber uma visita, que já não está na casa dela, já está numa situação desconfortável, né, sinta-se em casa. Como não pensar na Sagrada Família em Belém, não é verdade? Sendo rejeitada, não tinha, que frustração, que tristeza, né? Não, desculpa, não tem lugar, né? E ninguém, né? Não tem ninguém que é capaz de fazer um pouquinho de generosidade ali. Que a gente saiba também, né? Receber as pessoas, recebê-las bem. Vestir os nus, toda essa coisa do frio, deu uma esfriada aí nesses dias aqui, né? Campanha do agasalho, porque é muito duro, né? Você vê uma pessoa que está ali sendo atacada pelo frio e sem ter como se proteger daquilo, né? Uma sensação assim de impotência, de opressão, digamos assim, né? Toma aqui um casaco, né? Dá ali uma pessoa para que possa se vestir, que possa se proteger. Visitar os enfermos. Tantas vezes o que custa mais na doença é a solidão, a pandemia. A gente viu tantos casos dramáticos assim, né? De pessoas. Pior era que não podia visitar, né? Você estava morrendo lá, entubada, ou não pode visitar, mas como assim, né? Isso gerava uma dor muito grande nas pessoas, né? Porque é muito diferente sofrer e sofrer sozinho, sabe? Sofrer quando tem alguém sofrendo contigo ali, a consolatio, né? A pessoa está sozinha sofrendo, mas está com alguma pessoa que a consola, está ali do seu lado, isso faz toda a diferença, né? Sentir que alguém me ama, que alguém se preocupa com o meu sofrimento nessa doença. E um caso outro mais crítico disso é visitar os presos. Eu só uma vez fui numa penitenciária lá no Rio Grande do Sul, um padre que fazia parte lá da pastoral, né, carcerária, me levou, foi muito marcante, foi bem interessante. Algumas pessoas que falam comigo, às vezes tem parentes, né, que estão, um padre que se ordenou comigo, em concreto, a irmã dele está presa lá na América Central, pediu orações lá com o problema que teve.
E duro, né? E dá para imaginar para a pessoa que está presa o valor que é uma visita de alguém que vem, olha, eu não quero nem pensar que existe essa pessoa, né? Eu quero tirá-la da minha... Porque é muito incômodo, né? Tem alguém na família, alguém próximo. Não, vou vencer esse incômodo, vou visitar aquele lugar um pouco insalubre, quem sabe. Porque para mim é só uma visita, para aquela pessoa o tempo inteiro. Então fará muita diferença, né? Muito significativo. E por último, enterrar os mortos, que na verdade não está na lista que Nosso Senhor fala em Mateus 25, mas foi acrescentada porque aparece muito no Antigo Testamento. Tobias, Jó eram homens bons porque enterravam os mortos. Então uma típica obra de misericórdia muito concreta, de um serviço que poderia pensar que é um pouco ingrato, né? Eu nunca pus a mão na massa de enterrar alguém, enfim, já fiz vários enterros, mas no sentido litúrgico da coisa. Mas é um último serviço que a gente presta, né, para aquela pessoa, ou para aquelas pessoas que estão numa situação dura. Às vezes a gente pode querer se isolar, eu não sei o que falar, né? A pessoa perdeu a mãe, o que eu vou falar para ela? E é duro mesmo, né? Lewis, nesse livro Uma Perda Observada, acho que é assim a tradução, né? Quando ele perdeu a esposa, e ela escreve um diário bem assim, duro, né? Quase blasfemo às vezes. E ele fala, alguém passa perto de mim e não me evita, porque sabe que eu estou triste, eu penso, pô, que pessoa covarde. E se a pessoa que passa, vem falar comigo, me consolar, pô, que pessoa ridícula. Então não tem jeito, né? Qualquer coisa que você fala, você vai ou não vai, ele vai reclamar de você, porque ele está mal disposto, né? Então, é uma pessoa que está sofrendo muito, não é uma pessoa agradável, né? Simpática de você. Mas que é importante, justamente nessa hora, não sei, né? Se fazer presente de alguma maneira, naquele momento de dor. É uma caridade que exige coragem, né? E por isso é mais valiosa. Bem, a gente vê Nossa Senhora arrancando do Senhor aquele milagre, o primeiro milagre dele em Caná, que é transformar a água em vinho. Não é nem que tivessem sede, não é que iam morrer, né, de sede, mas faltaria algo. Faltaria algo da alegria, da festa, né? Como assim? Não tem vinho? Numa festa de casamento. E interessante, né? Jesus então faz esse primeiro milagre, que de uma maneira muito assim, material, né? Mas também é verdade, diz São João, desde então seus discípulos creram nele, provoca a fé, aquela realidade, aquele milagre físico. Então é bonito, né? Esse olhar de Nossa Senhora que promove, né, o milagre, que promove a fé, porque está atenta às necessidades dos outros, não está indiferente, fechada em si mesma. Então a ela nós pedimos que nos ajude também a também ter esse coração cada vez mais parecido ao seu e ao do seu filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.